Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? A meu lado, como sempre, meu esposo amado Lester Cousin. E do meu lado, minha amada esposa, Jenis Vasquez. Estamos novamente no programa Vale a pena seguir Jesus. E vale mesmo. Será que é mais importante servir a Deus ou amar Ele? Disso e muitas coisas mais estaremos falando nessa edição do programa. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, que nós contamos muito com a sua ajuda. Para embasar a afirmação de que é mais importante amar a Deus do que servi-lo, eu convido você a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, do 1 até o versículo 7. Tá? Diz assim: o anjo à igreja de Éfeso. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Esse é o Senhor Jesus glorificado. Através do apóstolo João, ele está trazendo uma mensagem importantíssima à igreja de Éfeso, que ainda é válido para nossos dias. Aí, o Senhor Jesus começa elogiando a igreja de Éfeso, dizendo assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que os pôs à prova os que se declaravam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Quer dizer, a igreja de Éfeso obrava bem, servia bem o Senhor, obrava bem nesse sentido, servindo a Deus. Agora, disse Jesus: tenho porém contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Olhem só, Jesus está chamando a atenção da igreja de Éfeso porque eles tinham abandonado o seu primeiro amor. Disse assim: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas você tem a seu favor de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Amados, os nicolaítas eram uma seita daquela época que pregava uma doutrina que contradizia os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. E a igreja de Éfeso fazia muito bem. Ela odiava esse tipo de doutrina, não as aceitava, também servia, não disse explicitamente, mas fazia boas obras. Imagino que ajudava as viúvas, imagino que evangelizava, que ajudava as pessoas carentes, porém tinham perdido o seu primeiro amor, e isso podia custar que Jesus tirasse o candelabro da posição deles e que fossem perdidos todos eles. Eu vejo ali nesse versículo quanto é necessário a gente agir em amor, porque quando a gente vai a servir, a gente pode servir de duas formas. A gente pode servir amando, e a gente serve com prazer, a gente serve com aquela bondade, com aquele desejo de que é isso que a gente tem que fazer. E esta forma de servir porque a gente quer servir, mas se converte em uma rotina, se converte em uma necessidade, de repente, da igreja ou da pessoa de querer fazer, mas é melhor amar do que servir. E se você vai servir, tem que servir amando. Amém. A gente pode ficar servindo no automático. E isso é muito perigoso, amado. Eu sei que Deus chama a seus filhos para servir. Porém, Ele chama primeiramente a gente para sermos santos, para buscar a face dEle. A Bíblia diz que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. E às vezes, durante a caminhada, a gente perde isso. Tem uma tendência muito grande a perder disso, até porque o fato de servir a Deus, às vezes, para algumas pessoas, constitui um empecilho, porque as pessoas começam a lidar com outras pessoas que de repente não têm o mesmo engajamento,
não tem o mesmo propósito, e a pessoa vai se entristecendo, a pessoa vai perdendo a paciência, o líder vai fazendo cada vez com menos gosto, com menos amor envolvido, e o amor é a receita, o amor todo tem que passar pelo funil do amor, no que tem a ver com a igreja de nosso Senhor Jesus. O amor a Deus em primeiro lugar, e as pessoas tem que ser o propósito, a razão, o motivo pelo qual nós servimos a Deus. É interessante que quando a gente entende que o primeiro mandamento é amar, e a gente começa a amar desse jeito, a gente tem uma identidade, a gente sabe o que tem que fazer e não dá peso, a gente não se sente cansado, agotado, sem força de querer fazer aquilo, porque quando a gente ama, a gente serve em amor, é um deleite, é uma satisfação, é um desejo, uma bondade de querer fazer aquilo que é completamente diferente. Às vezes a pessoa, né, ou nós, ou você, olha para uma pessoa e diz: como é possível que ele esteja fazendo tanta coisa na igreja? Como é possível que ele sempre tenha um sorriso, que ele sempre esteja disponível? É porque essa pessoa, ela está agindo em amor, ela está fazendo o seu dever, o seu serviço, porque ama o Senhor, porque encontrou a sua identidade em Cristo, e Ele está fazendo isso de uma forma extraordinária, sem cansaço, sem fadiga. Agora, quem faz o contrário, ele vai a fazer porque não tem ninguém que faça, ou porque ele acha que fazendo ele vai ter algum galardão no céu. Gente, dá uma fadiga, dá um cansaço, a gente se sente muito mal, porque é um peso, é um fardo, porque a gente não está agindo no amor. Com certeza, é galardão no céu, com certeza é acumular riqueza, mas, amado, Deus, Ele vê o nosso coração. Deus, Ele sela porque nós guardemos o nosso coração, porque é muito fácil se desviar do propósito. Você pode virar uma pessoa gananciosa, uma pessoa que busca fama, e, amado, nós devemos servir a Deus por gratidão, porque já Ele nos amou primeiro, porque Ele nos perdoou, e é por isso que Jesus disse: olhem aonde caíram, e a gente precisa fazer isso, precisa reciclar, a gente precisa olhar para trás, para ver se nós estamos nos mantendo nesse primeiro amor. Todos aqueles que nascimos de novo, que tivemos uma esperança extraordinária com Cristo, sabemos que bem no início da caminhada, a gente tinha um fôlego, a gente tinha uma força, um gás que evidentemente era sobrenatural. E isso é produto do amor que a gente sente quando entende de verdade que Deus nos perdoou em Cristo Jesus, quando entende de verdade o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos aproximar a Deus. Quando a gente faz isso, a gente diz: uau! Quando a gente entende isso, a gente diz: bah! Isso é mais grande do que tudo, e a gente só fala de Jesus, a gente só busca a face de Deus em oração, a gente tudo que faz transborda em amor, mas isso não pode ser passageiro. O amor, ele não é uma emoção passageira, como alegria, como medo. O amor é um sentimento, e esse sentimento, ele se desenvolve. Os sentimentos são mais profundos que as emoções. Às vezes, parecem de menor intensidade, porque uma emoção pode provocar em você palpitações, taquicardia, rubor facial. Agora, o sentimento é aquilo que faz com que a gente esteja disposto a dar a vida por aquilo que nós amamos, por aquilo que nós temos esse sentimento, essa paixão. E o amor a Deus tem que ser esse sentimento. E esse sentimento precisa ser cultivado, precisa ser regado, precisa ser cuidado, porque as distrações desse mundo, elas podem fazer com que a gente esfrie, elas podem fazer com que o nosso coração se desvie do verdadeiro propósito de buscar a Deus em primeiro lugar, do verdadeiro propósito de servir a Deus, não por obrigação, mas sim em amor, porque sabemos que Jesus, o nosso Senhor, Ele, podendo fazer outra coisa, não veio para ser servido, mas sim para servir. Amém. A gente surta da alegria quando a gente
começa, né, a ter essa comunhão, essa realidade, porque muitas pessoas falam, não, a realidade é aquilo natural que está lá fora, e não, quando a gente conhece a Jesus, a gente vê que a realidade mesma é aquilo que nos está esperando lá no céu, é aquilo que Ele fala na Bíblia através dos seus ensinamentos. Então, quando isso começa a desbordar em nosso coração, é uma fonte que não esgota. E é assim que a gente deve permanecer no caminho até chegar ao nosso destino, que é a eternidade. Amém. E Jesus dizia que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então, não é para ser simplesmente um primeiro amor. Existe a possibilidade, amado, dessa intensidade com que nós amamos no início o Senhor Jesus, poder amar Ele até o final. É possível. A gente tem o Espírito Santo de Deus que traz para nós aquele dom do amor. Cabe a nós dar essa possibilidade, deixar Ele nos tratar e frutificar nesse fruto que Ele coloca dentro de nós, que é o amor. Amado, sem amor não tem nada. Sem amor não faz nenhum sentido você trazer para a igreja milhares de pessoas, pregar para milhões de pessoas e nem fazer milagre. Nem fazer milagre na autoridade em nome de Jesus, nem fazer sinais, nem prodígio. A gente precisa, em primeiro lugar, guardar o nosso coração, porque esse é o primeiro que Satanás vai atacar. É o primeiro que o mundo vai atacar, porque eles sabem que se você deixa de arder no coração por Deus, se você deixa de arder no coração pelas coisas de Deus, a batalha foi ganhada por eles. Porque é questão de tempo, amado, depois que nós deixamos esfriar esse amor do nosso coração, é questão de tempo para a gente se afastar, é questão de tempo para a gente se perder. Então, a oração de nós nesse dia é que Deus guarde o seu coração, que você e que nós podamos permanecer amando Ele da mesma forma, sempre, sem mudar, sem diminuir, sem esfraquejar. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos por nós e por aquele que está nos escutando. Amém. Faça ferver o nosso coração pelas coisas do Senhor, faz ferver o nosso coração por você. Amém. Que nós desejamos mesmo nos mantermos firmes, porque sabemos que é necessário estar com o coração intacto, com o coração pronto para a volta do Senhor Jesus. Então agora sim, no próximo programa Vale a pena seguir Jesus. Tchau.